Então, queridos irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Números. Livro de Números, no capítulo 14. Números, capítulo 14. Números, capítulo 14. Nos diz assim a palavra do Senhor: Levantou-se, pois, toda a congregação e gritou em alta voz, e o povo chorou aquela noite. Todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão. E toda a congregação lhes disse: Tomara tivéssemos morrido na terra do Egito, ou mesmo neste deserto. E por que nos traz o Senhor a esta terra, para cairmos à espada e para que nossas mulheres e nossas crianças sejam por presa? Não nos seria melhor voltarmos para o Egito? E diziam uns aos outros: Levantemos um capitão e voltemos para o Egito. Então Moisés e Arão caíram sobre o seu rosto perante a congregação dos filhos de Israel. E Josué, filho de Num, e Calebe, filho de Jefoné, dentre os que espiaram a terra, rasgaram as suas vestes e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: A terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra muitíssimo boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar nessa terra e nos dará terra que emana leite e mel. Tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor, e não temais o povo dessa terra, porquanto, como pão, os podemos devorar. Retirou-se deles o seu amparo. O Senhor é conosco, não os temais. Apesar disso, toda a congregação disse que os apedrejassem, porém a glória do Senhor apareceu na tenda da congregação a todos os filhos de Israel. Disse o Senhor a Moisés: Até quando me provocará este povo? E até quando não crerá em mim, a despeito de todos os sinais que fiz no meio dele? Com pestilência o ferirei e o deserdarei, e farei de ti povo maior e mais forte do que este. Vamos orar? Senhor, como é bela a tua palavra, Senhor. Como é profunda a tua palavra, Senhor. Confessamos que somos muito limitados para compreendê-la plenamente. Somos teimosos tantas vezes, olhamos a palavra, muitas vezes até compreendemos a mensagem que o Senhor está transmitindo para nós, mas muitas vezes os nossos corações insistem em permanecer, Senhor, de forma diferente daquilo que encontramos na Tua palavra. Por isso pedimos ao Senhor que tenha misericórdia de nós, que amoleça o nosso coração, que quebre o nosso coração, que faça cair por terra, Senhor, qualquer obstáculo que impeça que a boa palavra do Senhor venha ocupar espaço nas nossas vidas. Fala ao nosso coração nesta manhã, Senhor. Abençoa o teu povo, cada um de nós. Particularmente, peço-te, Senhor, que me use como instrumento em tuas mãos, como boca do Senhor, a falar aos meus irmãos nesta manhã. Porque todos, igualmente, tanto eu quanto eles, todos nós, como povo do Senhor, precisamos, Senhor, do alimento espiritual que procede da tua palavra. Oramos no nome de Jesus. Amém. Queridos, eu estava meditando nesse texto e, na verdade, eu diria até que fiz uma revisita a esse texto quando da primeira vez que eu preguei. E eu estava revendo alguns apontamentos meus, e a primeira vez que eu preguei,
um sermão baseado nesse texto foi em novembro de 1987, quando eu estava caminhando no meu 3º ano de ministério, como pastor da Igreja Presbiteriana do Centenário, que tinha sido plantada no ano de 1986. Estava no 2º ano da igreja, no meu 3º ano de ministério. Naquela ocasião, eu tinha sido eleito presidente do presbitério. Eu iria completar ainda 3 anos de ministério. E eu lembro-me que, lendo essa passagem, perguntava: Senhor, o que é que o Senhor tem a dizer para nós e para as lideranças do nosso presbitério, um presbitério grande ainda, muito grande, muitos líderes. E naquele momento foi exatamente na experiência encontrada aqui, vivenciada pelo povo de Deus, que eu pude então falar aos meus irmãos, tomando por base exatamente o que Deus estava propondo fazer, o que Deus estava querendo, e analisando também aqui o caráter da liderança, o caráter dos líderes, e o que Deus esperava da sua liderança. A perspectiva aqui hoje é um pouco diferente daquilo que nós falamos naquele dia, mas o texto, ele narra uma faceta muito interessante do povo de Israel, da história do povo de Israel. Uma história marcada por muitas lutas, uma história marcada por muitas contradições, períodos de grande crescimento espiritual do povo, especialmente quando o povo resolvia se alinhar com os mandamentos de Deus, mas também momentos de grande dificuldade, de grandes provações, de grandes tribulações, quando o povo obstinadamente insistia em desobedecer a Deus. Obviamente, as Escrituras nos mostram que Deus tem uma forma muito particular e uma forma muito especial de tratar com os seus filhos. E a gente aprende nas Escrituras que o mesmo Deus que abençoa, o mesmo Deus que concede vitórias ao seu povo, é o mesmo Deus que muitas vezes pesa a mão sobre este povo. É o próprio Deus que muitas vezes permite que o povo passe por dificuldades sérias e até mesmo que parte da sua população seja dizimada, porque Deus, através de tudo isso, está ensinando aquele povo. Não que Deus tenha se esquecido dele, não que Deus tenha se esquecido da aliança estabelecida com ele, não que Deus tenha se esquecido dos seus servos que nasceram ali naquela terra, os homens que Deus então levantou e que escreveram e fizeram parte de toda essa história. Mas esse é o caráter de Deus, assim Deus é. Nós cremos num Deus que é amor, mas também cremos num Deus que é justiça, um Deus que age para proteger os seus amados, mas muitas vezes por causa dos seus pecados, Deus permite que os seus amados sejam conduzidos pelos ditames do seu próprio coração, a fim de que eles se lembrem de Deus e se volte para o Senhor. Toda a ação de Deus visa agregar os seus, visa trazer para perto de si aqueles que verdadeiramente lhe pertencem. Essa narrativa aqui, ela diz respeito, e os irmãos sabem perfeitamente, aquele momento em que o povo de Deus tinha saído já do Egito. O povo saiu do Egito sob a liderança de Moisés. Moisés não é um super-herói. Aliás, é bom que se diga que nas Escrituras não há super-heróis, não existe super-heróis nenhum. Todos são servos do Deus Altíssimo, homens que foram chamados, capacitados e usados por Deus em determinado momento da história para que a vontade do Senhor, na verdade, fosse feita. Deus foi este homem que Deus usou, que Deus separou, que foi consagrado para aquilo que Deus, na verdade, haveria de fazer. Mas foi sob a liderança, exatamente sob a liderança de Moisés, que o povo deixou o Egito, através de grandes demonstrações do poder de Deus. Meus irmãos se lembram daquelas 10 pragas que culminou com a morte dos primogênitos. Deus fez prodígios no meio daquele povo,
povo do Egito, simplesmente para que o seu povo pudesse sair dali e habitar a terra que pertencia a eles por promessa, por promessa. Como se isso não bastasse, aquele povo, o povo de Israel, testemunhou algo extraordinário, quando os soldados egípcios, nos seus cavalos, um poderoso exército, e nós estamos nos referindo aqui à maior potência do mundo de então, era o Egito, poderosíssimo exército para a época, mas Israel viu aquele povo, aquele exército ser completamente destruído quando foi submerso pelas águas do Mar Vermelho. Que história fantástica aquela! E tem pessoas que não acreditam nisso ainda, que racionalizam as Escrituras e que não compreendem, que não aceitam, porque é algo extraordinário. O povo de Deus passou a pé enxuto. O inimigo tenta passar pelo mesmo lugar e Deus fecha. E as águas então se voltam contra aquela gente, Deus ali sentenciando aquele povo que de uma forma violenta tentava subjugar o povo de Israel. Deus é assim, Deus é o protetor do seu povo, é Deus que realmente vai à frente, é Deus que faz promessas, é o Deus que cumpre promessas. E agora, liberto do Egito, o povo havia saído do Egito, mas a gente vai ver aqui nas Escrituras que algo muito interessante aconteceu. Se de um lado o povo saiu do Egito, de outro lado podemos afirmar que o Egito não saiu de dentro do coração do povo. Por isso mesmo, depois de algumas dificuldades do percurso, eles se voltam contra Deus e chegam ao ponto de sentir saudades do Egito, sentir saudade do que havia lá. Deus então chega em determinado momento, apresenta a eles a terra prometida e diz: ali é onde vocês vão habitar. E Deus ordenou, através de Moisés, que eles separassem 12 homens. Vejam só, 12 homens. Não eram quaisquer homens, qualquer pessoa. Eram príncipes de cada tribo, um príncipe de cada tribo, um homem especial de cada tribo, um líder que pudesse simplesmente espiar a terra. E essa era a ordem: espia a terra. Olha, essa é a terra que eu vou dar para vocês, mas vão lá, olhem, façam um diagnóstico, vejam como que é a realidade lá. Eles foram, passaram 40 dias ali, eles retornam, e quando eles retornam, 10 daqueles príncipes prestaram um relatório extremamente negativo, é como se dissesse: olha, Moisés, olhamos lá, o quadro é terrível, lá tem gigantes, eles estão fortemente armados, estão prontos para a luta, diante deles nós não passamos de gafanhotos, eles irão nos apagar assim, ó, com a palma das suas mãos, facilmente seremos derrotados. 10 daqueles homens, príncipes, falaram assim. A consequência daquela fala é que o povo entrou em polvorosa. A consequência daquilo é que o povo ficou apavorado. Os nossos príncipes perceberam isso, eles viram isso. Nós estamos perdidos. Sentiram mais uma vez saudade do Egito, tiveram vontade de voltar a viver no Egito, por conta simplesmente da percepção e do depoimento daqueles 10 príncipes. Entretanto, 2 deles, Josué e Caleb, se levantam no meio do povo e diz: calma, não é assim exatamente. É verdade, lá tem gigantes, é verdade, eles estão fortemente armados, é verdade, o terreno é muito acidentado, eles conhecem aquela região, é verdade que eles são perigosos, é verdade que eles são cruéis, é verdade que o problema existe, mas tem um detalhe: Deus é conosco. Tem um detalhe: foi o Senhor que nos chamou. Tem um detalhe: Deus não se esqueceu de nós.
E eles serão devorados por nós como se devora pães. Serão consumidos, destruídos, porque o Senhor está conosco. Essa era a palavra. No verso 11, do texto que nós lemos o seguinte: depois daquilo ali, depois da fala daqueles homens, disse o Senhor a Moisés, depois daquela fala, da fala deles, daqueles 10 primeiros homens, depois daqueles 2 outros, agora o Senhor se manifesta. Agora o Senhor vai dizer alguma coisa a eles. E o que que o Senhor diz? Até quando me provocará este povo? Olha só, até quando, gente? Até quando este povo continuará me provocando? Até quando não crerá em mim, a despeito de todos os sinais que fiz no meio dele? Até quando? Não é possível que isso esteja acontecendo ainda hoje. Não é possível que essa conduta não mude. Não é possível que esse comportamento continue sendo um comportamento de incrédulos, me provocando. Não creem em mim. E foi exatamente, irmãos, esta pergunta de Deus que me trouxe para esse texto aqui, com esse olhar, do que eu estou compartilhando com os irmãos. Porque de alguma forma eu mergulhei nesse texto. Eu mergulhei nesse texto e eu me vi, não como aqueles 2 grandes líderes, Josué e Calebe, que se levantaram e disseram, vamos lá que o Senhor é conosco. Mas mergulhei nesse texto me vendo como uma daquelas pessoas que faziam parte daquele povo e que agora estava assustado por conta do problema que estava diante deles. E ao mesmo tempo que pensava isso, eu dizia, meu Deus, é o que Deus está dizendo para mim. Até quando tu continuarás com a incredulidade? Até quando teu coração não cede, não abre, para que você verdadeiramente creia? Isso me levou a pensar algo muito sério, de que não obstante estejamos fazendo parte da igreja do Senhor, não obstante sejamos povo de Deus de fato, alcançados pela graça de Deus, mas ainda assim, irmãos, corremos o risco de viver na incredulidade. Ainda assim podemos estar com o nosso coração endurecido. E ainda assim podemos estar perdendo a oportunidade de viver uma vida como Deus quer que nós a vivamos. Podemos estar, quem sabe, beirando a mediocridade espiritual, com características apenas de pessoas religiosas e nada mais do que isso, que se acostumaram com o culto, se acostumaram com a leitura da palavra, se acostumavam com a atmosfera espiritual desse momento em que louvamos e adoramos a Deus, e nada além disso. Mas quando, na verdade, nos momentos em que somos provados, em que enfrentamos dificuldades, a nossa reação pode ser uma reação completamente contrária àquilo que Deus espera de nós, como povo dele. Lutas que enfrentamos no dia a dia da nossa vida, dentro das nossas casas, com a criação dos nossos filhos, com a luta por administrar as nossas finanças, que muitas vezes chega ao final do mês e você diz, e agora? Já acabou, ainda tem dias para completar o mês, como faz? Problemas de enfermidade que muitos irmãos passam, lutas intensas, como administrar, como encarar e como realmente vivenciar esses momentos. Disse o Senhor a Moisés, até quando? Até quando? Até quando esse povo vai continuar me provocando com esse tipo de conduta? Até quando não crerão
não crerão verdadeiramente em mim. Então isso me levou a refletir sobre tudo isso, irmãos, especialmente agora no mês em que nós estamos comemorando nosso 11º aniversário. 11º aniversário. Eu não tenho nenhuma dúvida que a vontade de Deus não é simplesmente que estas cadeiras estejam totalmente ocupadas. Mas a vontade de Deus é que elas estejam ocupadas por homens e mulheres verdadeiramente alcançados pela graça de Deus. Homens e mulheres que vivam integralmente o Evangelho de Cristo Jesus, para fazer diferença no lugar onde estão. Como devem ser as nossas atitudes? Que atitudes são essas que o povo de Deus deve ter para vencer as suas batalhas? Quais são as atitudes que nós precisamos tomar para que enfrentemos as nossas lutas no dia a dia? A primeira delas é que nós precisamos aprender a confiar em Deus. Quando o Senhor pergunta a eles, até quando vocês continuarão incrédulos? O que Ele está dizendo é o seguinte: vocês não confiam mais em mim. Com essa conduta de vocês, vocês estão dizendo simplesmente que vocês não confiam no Deus a quem vocês adoram. Vocês estão adorando um Senhor que vocês desconhecem, que vocês ouviram falar dele, mas que vocês não têm uma confiança verdadeira, plena. É por essa razão que o salmista diz: entrega o teu caminho ao Senhor. Entrega, olha só, entrega o teu caminho ao Senhor. Depois ele diz o que mais? Confia nele. Entrega e confia, porque o mais ele fará, é ele que fará. O que nós precisamos é tão somente esperar, é uma espera confiante. E o salmista disse também: esperei confiantemente no Senhor, Salmo 40. Esperei confiantemente no Senhor, e Ele ouviu quando clamei por socorro. É uma espera confiante, não é uma espera desesperada, temerosa, assustada. Não, é uma espera confiante. A bênção ainda não chegou, mas o Deus da bênção já está comigo, porque muitas vezes a bênção não é aquilo que você espera receber, mas é a conduta que você deve ter enquanto ela não chega, que vai demonstrar exatamente a confiança que você tem no seu Deus. Deus tem o controle de todas as coisas, e a falta de confiança em Deus nos faz perder essa perspectiva da soberania plena de Deus em todas as coisas. Deus é o Senhor da história, e absolutamente nada acontece que escape ao seu soberano controle. Nada acontece que escape ao controle de Deus, e nós precisamos entender isso. As nossas vidas estão nas mãos do Senhor, e tudo que nós precisamos é verdadeiramente confiar que Deus vai à nossa frente. O texto bíblico nos diz, o Senhor, Ele falando, tentando animar o povo, Moisés à frente do povo, Josué falando, Caleb falando, dizendo: olha, Deus está conosco. A mesma confiança que teve Davi ao enfrentar Golias. Tu vens contra mim com espada, com lança, com escudo, com capacete, com essa armadura toda, há sangue nos teus olhos, mas eu vou contra ti em nome do Senhor. É o Senhor que luta as nossas batalhas, e que tudo que precisamos então aqui é confiar. O Senhor estava denunciando aqui exatamente a falta de confiança. Aí eu pergunto, meu irmão, minha irmã, como é que você pode ter uma vida vitoriosa, abençoada, verdadeiramente abençoada, se você não confia mais em Deus? Se você não descansa o seu coração nessa certeza de que tem alguém que cuida da tua vida? Essa é a primeira atitude.
A segunda atitude que precisamos ter para demonstrar que verdadeiramente nós cremos no Senhor, não é só essa confiança, mas essa confiança, por sua vez, será consequência da lembrança que nós devemos ter dos grandes feitos do Senhor, daquilo que Ele fez. É voltar a nossa vista para o passado mais distante, e lembrar de tudo aquilo que Deus operou, das coisas que Deus realizou. É por isso que ele diz: até quando me provocará este povo? E até quando não crerá em mim? Olha só, a despeito de todos os sinais que fiz no meio deles. Quantas coisas maravilhosas Deus não fez? Quantas coisas maravilhosas, extraordinariamente belas, Deus não fez no meio do seu povo? Não somente, como falei há pouco, aquela saída espetacular do Egito com a morte dos seus inimigos, 40 anos no deserto, sem que as suas roupas envelhecessem, sem que as suas sandálias se arrebentassem, sem que eles plantassem nada. No entanto, não ficassem um dia sem se alimentar, porque viram a provisão de Deus, o maná que caía diariamente o maná. Deus de toda providência acompanhando o seu povo, Deus os protegendo com a coluna de nuvem, e à noite com aquela coluna de fogo, Deus manifestando ali, dizendo para eles: eu sou Deus, lembrem do que eu já fiz por vocês, como eu os arranquei lá da escravidão do Egito, das maravilhas que eu realizei lá, durante a caminhada no deserto, ao longo desses anos todos, ali eu estive com vocês, sustentando a vocês, sem que vocês plantassem absolutamente nada. Os inimigos caíram por terra, sem que vocês desembainhassem uma única espada. Olhem para trás. Quando eu estava lendo tudo isso, irmãos, isso aí estava falando para mim. E aquilo que eu costumo dizer, para que eu possa pregar um sermão aqui, ele tem que falar primeiramente ao meu coração, tomar o meu coração, encher a minha alma com essas verdades, e me encontrar nessa situação de alguém que está sendo exortado por Deus. Quantas vezes, diante de determinadas situações, a gente não fica apavorado, entristecido, preocupado, abatido mesmo? Aí Deus diz: espera aí, olha para trás um pouquinho, lembra, olha para trás, e vê as coisas maravilhosas que eu já fiz na tua vida. Olha as bênçãos que eu tenho derramado na tua vida. Eu já falei com você alguma vez? Houve alguma promessa que eu tinha feito que não se cumpriu? Olha para trás, simplesmente bota para funcionar a tua memória, só isso. Como é que nós queremos, irmãos, desfrutar de conquistas e vitórias e bênçãos na nossa vida, como homens e mulheres de Deus, como povo de Deus sobre a face da terra, se nós já não confiamos nele, se nós já não lembramos do que ele fez de forma maravilhosa, tão recentemente nas nossas vidas? Aquele povo estava sendo exortado exatamente a isso. O Senhor dizendo: até quando? Até quando essa situação vai continuar? Até quando vocês vão agir dessa forma, esquecendo de mim e do que eu fiz? Vejam como a coisa é tão séria. Como Deus tem realmente chamado a nossa atenção para algo que é aparentemente tão simples. Eu não preciso inventar nada aqui. Eu não preciso me cercar de nada, de nenhuma outra coisa para dizer que isso é o que acontece com a gente. Falta de confiança, falta de memória, de lembrar da maneira maravilhosa com que Deus tem nos tratado. Mas a gente vai ler, por tudo que está escrito aqui, e estava faltando a disposição também, para que aquele povo pudesse, de fato, sair à luta. Sair à luta, não simplesmente confiando na sua força, que não tinha essa força toda, mas é confiando que Deus estaria com eles ali naquele lugar, que Deus não os abandonaria jamais. Veja no verso 9, quando diz: tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor, e não temais o povo dessa terra. Olha aí, quando ele diz não temais o povo dessa terra, isto é, enfrentem.
Vocês vão à luta, sim. O maná vai parar de cair. Vocês vão ter que entrar em Jericó, que seria a primeira cidade, e vocês vão lutar. Tem que haver disposição para a luta. E a vida cristã é marcada por enfrentamentos diários, todos os dias. E nós não podemos nos acovardar de forma nenhuma. Temos que estar dispostos para sair à luta, não confiando nas nossas forças, mas observando o que diz a palavra. Tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor, não temais o povo dessa terra, porquanto, como pão, os podemos devorar. Isso mostra uma ação de combate, de ofensiva. E ele diz mais, ainda no verso 9, retirou-se deles o seu amparo. E logo em seguida ele diz o quê? O Senhor é conosco. Olha que afirmação, o Senhor é conosco. Vamos sair, vamos nos dispor para a luta, porque o Senhor é conosco. Eu lamentavelmente não pude estar ontem lá no passeio, no piquenique das crianças, mas eu vi as fotos, viu? Legal, né? Coisa bonita, as crianças distribuindo, era um kitzinho, era uma bíblia, uma mini bíblia. Crianças na luta, essa é a nossa luta. Ide por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. Crianças ali, ó, sendo treinadas para evangelizar, para entregar para outras pessoas que elas nem conheciam um material que fala do amor de Deus. Uma mini bíblia, vai chamada, né? Que coisa linda. Temos que estar preparados para isso. E a nossa luta é exatamente essa. E eu fazia menção disso ontem à noite no culto lá, que eu não sabia, eu tive uma informação que eu não sabia. Eu pensava que o evangelho naquela região do Muni teria começado lá em Morros, mas não, começou lá em deserto. Lá em deserto. Eu disse, como começar em deserto? Se deserto parece um deserto, realmente, cadê? Como é que sai daqui? Mas o evangelho chegou ali, por conta de uma pessoa, de uma mulher que chegou lá. E começou um estudo bíblico, outra pessoa veio, se converteu, de repente se transformou num ponto de pregação. E quem foi o primeiro? Pastor, a dar assistência. Primeiro pastor a dar assistência, Alessandro Wilson, está ali nos ouvindo. Seu bisavô, reverendo Benedito Aguiar. Quando chegar ali, chegar naquele local, era extremamente difícil. Muitos chegavam em lombos de jumento. Tinha como chegar. Mas o evangelho chegou lá naquele local. E porque chegou naquele local, também ele pôde chegar em outros lugares. E hoje está uma igreja constituída lá. Muitos pastores já passaram ali, muitas vidas já se renderam ao Senhor. Irmãos que entenderam que a nossa vida é essa luta de pregar o evangelho, de disseminar a palavra de Deus, de vivenciar o evangelho de Cristo Jesus, para que muitas vidas venham a se converter, para que muitas vidas venham conhecer o Deus da glória. Aquele povo, naquele contexto, diante daquela situação histórica, estamos falando de uma situação histórica, aquele povo estava assustado, preocupado com o inimigo que estava lá. E a mensagem era, não tema, confie no Senhor, sempre, confie no Senhor, lembre-se de tudo aquilo que Ele já fez, para vocês, em favor de vocês. Agora, diante de tudo isso, encham-se de coragem e partam para a luta, partam para a vida, vivam como Deus quer que vocês vivam. E o maior inimigo que nós temos a enfrentar, ele habita dentro do nosso coração. Somos nós mesmos, a nossa teimosia, a nossa obstinação, a nossa incredulidade, esse coração que é uma fábrica de ídolos e que precisamos lutar para nos manter firmes na presença de Deus, para não perder o foco da luta. Somos uma igreja nova, apenas 11 anos, mas que Deus nos dê a graça de ser uma igreja destemida, uma igreja comprometida com os valores do reino de Deus. Uma igreja formada por homens e mulheres que venham a confiar verdadeiramente no Senhor. Pessoas que sejam gratas por tudo aquilo que Deus já fez. Mas pessoas que estejam dispostas a trabalhar para a honra e glória do Senhor. Quem nos acompanha
desde o primeiro culto realizado na galeria, sabe o que nós estamos falando. Estar aqui, diante dessa estrutura, foi algo maravilhoso. É graça de Deus, tão somente graça de Deus. Ter tantas pessoas reunidas aqui, graça bendita do Deus eterno, fruto do mover de Deus no nosso meio, e também de corações e vidas que têm se consagrado ao Senhor e aqui se dedicado à obra do nosso amado Redentor. Que o Senhor, portanto, irmãos, nos abençoe, que o Senhor nos fortaleça, que Ele nos encha de ânimo, e diante dos problemas e crises pessoais que os irmãos estão enfrentando no dia a dia das suas vidas, que vocês encarem esse texto, entendendo que nós precisamos confiar, que precisamos ter a nossa mente sempre focada naquilo que Deus já fez, estarmos prontos para continuar marchando, a despeito das dificuldades que temos pela frente. Que o Senhor, portanto, em Cristo Jesus, a todos abençoe. Amém.